Paz, meus queridos, bom dia! Seja bem-vindo a mais um devocional, a mais um momento em que nós meditamos na palavra do Senhor. Sabemos que quando estamos alicerçados na palavra do Senhor, não há obstáculo, dificuldade, doença, limitação que nos faça paralisar. Porque todos os dias é preciso recomeçar. É preciso dar um passo de fé rumo a tudo aquilo que nós temos planejado e principalmente rumo a tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós. E hoje eu quero ler com vocês para trazer uma palavra de esperança, de ânimo, de encorajamento a cada um de nós, aquilo que Deus tem preparado para nós. Isaías, no capítulo 43, no versículo 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aleluia! Essa é a promessa de Deus para nós no dia de hoje. Deus quer nos dar algo novo. Apesar de tudo que nós vivemos na nossa vida, Ele nos diz, não é o fim. Eu ainda tenho algo novo para você. E Deus quer que nós vivemos algo novo, seja na nossa família, seja nos nossos negócios, seja lá na nossa empresa, no nosso emprego, seja no nosso ministério, seja na nossa vida, no nosso casamento. Mas o impedimento é que muitas vezes as nossas atitudes não mudam. As nossas atitudes continuam as mesmas, atitudes antigas, atitudes de murmuração. Mas nós precisamos entender que atitude diferente é igual a um resultado diferente. Se nós queremos sair dessa situação trágica em que nós estamos vivendo hoje, precisamos olhar para os céus, para o alto e saber que é de lá que vem o nosso socorro. E nós devemos depositar nossa confiança totalmente no Senhor. E se ainda esse ano nós queremos gerar resultados novos, nós precisamos agir, pensar de uma forma diferente. É difícil? É. Mas precisamos pensar diferente, agir diferente, planejar diferente, sonhar alto, porque os sonhos de Deus não são pequenos. O nosso Deus não é um Deus pequeno, e isso nós podemos ver também a palavra do Senhor. Ela nos diz em outra passagem que eu quero ler para você agora, nesse instante, que está em Provérbios 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos, diz o Senhor nesta manhã. Deus dá a resposta certa. Deus mostra o caminho certo. Deus é aquele que mostra os planos corretos que nós devemos fazer. É claro que os planos, as estratégias, as estruturas, quem deve elaborar somos nós, mas quem dá a resposta final é Deus. Existem coisas que são possíveis e isso nós, seres humanos, precisamos realizar. Mas aquilo que cabe a Deus, Ele tem bem estruturado, Ele tem prometido, Ele tem sonhado para as nossas vidas. E que para isso acontecer, nós precisamos nos posicionar. Você deve confiar ao Senhor as tuas obras. Crer que Ele vai agir, porque os pensamentos dele são muito mais altos, são muito mais elevados do que os nossos. Nós pensamos de uma forma limitada, mas nos planos do Senhor não há limites. Os planos do Senhor, as promessas do Senhor são eternas, são infalíveis, são infinitas. Deus sempre vai fazer aquela parte que cabe a Ele. Mas Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele prometeu. Então nós podemos ter certeza que Ele é fiel sempre. Ele vai cumprir sempre a parte dele.
O problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós temos falhado com a nossa parte. Quando surge um problema, nós paralisamos. Nós damos a culpa para alguém, até para Deus. Mas nós temos que saber que nós não podemos ter obras sem ter os nossos pensamentos definidos, sem termos clara a palavra de Deus em nossa vida. Por isso nós precisamos estar exercendo a nossa confiança plena e total em Deus, para que Ele estabeleça algo em nossas vidas. A dúvida não nos leva a lugar nenhum. Você consegue entender isso, meu irmão, minha irmã? Mesmo que o momento agora não seja fácil para você, dúvida, desesperança, fraqueza não é a solução para que a sua vida, empresa ou ministério tenha novidades, para que vá para os próximos níveis, para que vá para um nível superior, para algo novo que Deus quer fazer, para coisas realmente novas. Nós precisamos mudar nossos pensamentos negativos. Às vezes também se arrepender de caminhos que nós tomamos, de atitudes erradas que nós tomamos, e ter a atitude de voltar atrás, voltar a ouvir a voz de Deus e voltar-se completamente no centro da vontade de Deus, ouvindo o seu direcionamento. Queridos, aprenda a recomeçar, apesar de todas as perdas. Nós podemos ver lá no livro de Ruth que logo depois dos homens daquela família de Noemi terem morrido, Noemi ficou totalmente desamparada. E ela, naquele momento, não tinha nada, nem ninguém a quem recorrer. Os homens da casa tinham morrido, havia forte crise, fome, e naquele momento ela toma uma atitude para mudar completamente os rumos da vida dela. Ela, naquele momento, ela decide voltar para a sua terra natal, e ali ela decide ir em busca de um recomeço e pede para que as suas noras retornem ambas para suas famílias, para suas nações. Ali, Noemi nos ensina uma grande lição nesse momento. Ela teve humildade para reconhecer que havia errado de sair da sua terra natal e ir para outra, e ela decidiu tomar a atitude de voltar para o lugar onde Deus havia operado, onde Deus lhe havia posto. E nós não podemos perder o nosso foco, meus irmãos, nós não podemos. Saber dizer não é um problema para o ser humano, não para essa situação, de não seguirmos mais este caminho que está errado. O Senhor está sinalizando: filho, não é este caminho. E para nós muitas vezes é difícil admitir e voltar, admitir que erramos e voltar. Porém, você pode somente dizer que é focado quando diz não a tudo aquilo que te atrapalha. Seja estar num lugar errado, tomando atitudes erradas, estar com pessoas erradas. Você precisa estar focado naquilo que Deus tem para a tua vida. O propósito para o qual Ele te chamou, querido, e para isso você precisa conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus, conhecimento das promessas que Ele tem para a tua vida, conhecimento das ordenanças e obediência. É assim que nós prosperamos, é assim que nós podemos ir além. E quanto mais conhecimento da palavra de Deus nós temos, quanto mais conhecimento nós temos do que Ele tem reservado para nós, menos frustrações nós teremos em nossas caminhadas nos próximos meses ou anos, porque nós sabemos o que Ele tem preparado para nós. E você muitas vezes pode dizer: mas eu estou tão frustrado. E frustração significa realmente isto, essas expectativas que você gerou no seu interior e que não foram atendidas.
Isso é frustração. Agora, quando você é cheio de conhecimento, cheio da história bíblica, cheio das promessas que Deus tem a teu respeito, isso jamais vai fazer com que você se desestabilize. Isso vai fazer com que você não crie expectativas irreais. Já quando você tem conhecimento bíblico, você tem conhecimento da verdade, esse conhecimento te blinda, blinda o teu interior, blinda você contra dores, blinda você contra perdas, blinda você contra ataques do maligno que podem surgir no decorrer do seu caminho. E isso faz com que você tenha uma fé inabalável. Todos dizem que têm fé, mas poucos sabem o que realmente isso significa. Queridos, jamais confunda fé com pensamento positivo, porque fé é algo que vai muito além. Fé é ter certeza das coisas que nós ainda não podemos ver. O projeto concretizado, o sonho realizado, a família estabilizada, o ministério com sucesso, os dons que Deus vai derramar sobre nós. Isso é ter fé, é já enxergar tudo isso realizado em nossa vida. Queridos, nós podemos ver com a história de Ruth ali, quem de nós poderia imaginar diante daquela situação conflitante em que elas estavam vivendo longe da sua terra? Ela era uma estrangeira no meio daquele povo. Quem poderia imaginar que diante daquela situação penosa, Ruth poderia ter um recomeço de vida tão maravilhoso? De uma estrangeira, viúva, ela se tornou integrante da árvore genealógica do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia! Deus a cada dia pode nos surpreender. Ele surpreendeu Ruth e Ele quer surpreender você. Mesmo que agora esteja difícil, complicado, você não vê saída, Deus quer te surpreender. Deus quer fazer o que fez com Ruth. Quando Ruth passou no pior momento da sua vida, ela tinha tudo para voltar para aquele povo idólatra, voltar para aquele povo que estava fora do direcionamento de Deus, mas ela escolheu ficar seguindo os caminhos de Deus, ficar ao lado da sua sogra, e por isso recebeu uma recompensa muito maior do que ela poderia imaginar. Aleluia! Todos nós passamos por momentos de crise, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, muitos e muitos homens e mulheres passaram por diversas crises complicadíssimas, mas saíram transformados, mudados. Porque a palavra crise, em sua essência, ela significa mudança, transformação. E mesmo que hoje essa crise esteja tentando te envolver, te engolir, saiba que Deus tem um propósito de mudança e transformação nessa situação. Que nós possamos ter conosco em mente toda essa realidade de que crise é uma oportunidade de transformação, é um tempo de crescimento, é um tempo onde vão despertando coisas novas, novos planos, novos projetos, novos rumos que o Senhor vai estabelecer em nossas vidas. Aleluia! E essa mudança vai acontecendo de dentro para fora. Precisamos mudar nossos pensamentos, nossas emoções, ter fé, esperança, atitude. Que nós possamos realmente aceitar, sermos transformados no meio dessas crises. Que a mão do Senhor possa estar sobre nós, trazendo aprendizado, crescimento espiritual, crescimento pessoal, crescimento profissional e crescimento ministerial. Aleluia!
A palavra do Senhor nos diz em Romanos, no capítulo 12, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Que realmente essa mudança comece no nosso interior e que possamos guardar toda essa palavra, como diz a Bíblia. Guardei isso tudo em minha mente, e aí é que mora a minha esperança. Guardei toda a verdade que vem dos altos dos céus. Guardei tudo em minha mente, e é daqui que surge a minha esperança. E só assim poderemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Eu desejo paz e prosperidade a todos vocês. Que Deus abençoe o nosso estado, que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe todas as nações e que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.